Muito bem, pessoal, estamos aqui mais uma vez para a ministração de mais uma aula e desta feita nós vamos tratar de um assunto sobre os Estados Unidos nos anos 20, a chamada American Way of Life. Vamos ao contexto da história, né? Vocês estão ouvindo essa música que é de um filme chamado Cantando na Chuva, da época dos anos 20 do século 20, os chamados Anos Dourados nos Estados Unidos. Como se encontrava, portanto, os Estados Unidos no final da Primeira Guerra Mundial? Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Bem, ao final da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos se encontravam numa situação bastante satisfatória. Entraram no final da guerra, a sua indústria não foi atingida pela guerra e, portanto, entrou para finalizar a guerra no ano de 1917. Em relação à Europa, a Europa estava nas cinzas, porque suas indústrias haviam sido destruídas pela guerra. A maioria dos homens europeus, né, a maioria da pobreza europeu, do trabalhador europeu, tinha ido para a guerra e morrido na guerra. E as mulheres, portanto, né, tomavam a dianteira nos trabalhos na indústria. Então, de certa forma, a guerra, né, a Primeira Guerra Mundial, ela serviu para uma certa emancipação feminina, onde a mulher sai de casa para trabalhar fora, o que não era até então uma prática muito corriqueira. Ao encerrar a guerra, os Estados Unidos, portanto, vão financiar a erguição da Europa, emprestar dinheiro para a Europa e adotar uma filosofia chamada de liberalismo econômico, que nós já vimos em alguma dessas aulas, no chamado liberalismo econômico. Portanto, a American Way of Life, o estilo de vida americano, foi um modelo de comportamento econômico-social surgido nos Estados Unidos logo após a Primeira Guerra Mundial. E como é que era, né, esse comportamento social e econômico? Era baseado na superprodução. Os Estados Unidos, como eu já falei para vocês, não sendo afetados pela guerra, vão experimentar uma superprodução na sua indústria. E isso vai abastecer os mercados nos Estados Unidos e também, de certa forma, na Europa, né? A Europa vai ficar abastecida pelos produtos americanos. As características da American Way of Life. Nos Estados Unidos, eu vou mais ou menos dizer que era assim para vocês. Existe o céu, lá é maravilhoso de se viver. Bem, e para os americanos, a ideia de que eles passavam era de que o segundo lugar para se viver no universo, melhor para se viver no universo, eram os Estados Unidos, né? Portanto, a ideia de uma vida feliz, né, de uma vida paradisíaca nos Estados Unidos. Uma vida feliz e de uma vida paradisíaca. Deixa eu só desligar aqui o som, ok? Uma vida vitoriosa, onde há liberdade, isso é que define o estilo de vida do sujeito americano, da vida americana. Esta felicidade, ela era alcançada pelos meios de aquisições materiais, né? Consumo material muito grande. Isso se tornou uma válvula de escape para
esquecer-se nos Estados Unidos os horrores sofridos pela guerra, né, de certa forma, pelos Estados Unidos. Nós vamos ter também, logo depois da guerra, né, no pós-Primeira Guerra, a fabricação em massa de bens de consumo, o que possibilitou em grande escala, né, a aquisição de crédito barato. E os americanos aproveitaram, portanto, para comprar bens, muitas vezes supérfluos, né? Ainda como característica, nós vamos ter o seguinte: o automóvel ele vira um objeto de desejo, especialmente a partir de seu barateamento realizado pelo empresário Henry Ford, né? Portanto, o automóvel se populariza nos Estados Unidos e a televisão passa a ser um item indispensável nas casas, e com ela a divulgação de um determinado padrão de beleza, de vida e de comportamento dos americanos. Por isso, os Estados Unidos venderam uma ideia de felicidade, né, pelo consumo, onde comprar e desfrutar, né, do tempo livre em atividades de lazer são o êxito central de sua existência. Você já viveu algo assim? Hoje em dia a vida ela também é regida por esse comportamento, né, através dos shopping centers. O cinema nessa época, nos anos 20, ainda era o cinema mudo, e essa música que nós acabamos de ver do filme, né, Cantando na Chuva, e que é maravilhoso, né, um dos clássicos maravilhosos dos Estados Unidos, dos anos 20, retrata isso muito bem, né? O cinema mudo estava chegando ainda, o cinema áudio ainda, né? Muito bem. A partir do ano de 1926, os Estados Unidos começam a dar sinais de uma economia em desaceleração. E 27 também, 28 vem, eu diria que aumentando essa desaceleração. E tanto é que no ano de 1929, outubro de 1929, nós vamos ter, portanto, eu diria que vai ser, né, o terceiro grande golpe do sistema capitalista, que é a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, né? O chamado crack da Bolsa de Valores de Nova York, que ocorre numa sexta-feira, no mês de outubro, chamado de Sexta-feira Negra. Portanto, nós vamos ter aí que as empresas não conseguiram mais vender suas ações na Bolsa de Valores, os bancos também, muitas empresas faliram e, portanto, os bancos também faliram, né? E a economia americana entrou numa crise assim, indizível, eu vou dizer assim. E, logicamente, os Estados Unidos haviam se tornado, em lugar da Inglaterra, né, o grande centro do capitalista mundial, né? Do capitalismo, melhor dizendo, mundial. A essa crise que ocorre nos Estados Unidos vai seguir-se a chamada Grande Depressão. Por quê? Porque os países da Europa, da América Latina, até da Ásia mesmo, do mundo inteiro, que eram, de certa forma, países dependentes da economia americana, esses países vão sofrer com a chamada crise de 1929, que vai trazer ao mundo, não só aos Estados Unidos, vai trazer fome, desemprego, miséria em massa no mundo todo. Portanto, no Brasil, é claro que nós não vamos deixar de ser afetados. O Brasil vendia, né, café para os Estados Unidos, e ao chegar a crise de 1929, os Estados Unidos não aceitaram mais, né, comprar o nosso café. O Getúlio Vargas vai ser obrigado a, né, comprar café para valorizar o preço do café e fazer o que ocorreu na República Velha, né, queimar café ou então jogar no mar, né, o excedente jogar no mar. Bem, 1932, portanto, vem uma eleição nos Estados Unidos, né, do senhor Franklin
Delano Roosevelt. O Franklin Delano Roosevelt, ele vai ser eleito, né, com promessas de melhorar a economia e a vida dos americanos. Portanto, ele vai tomar uma série de medidas através de um programa de governo chamado de New Deal. A New Deal é o novo acordo, chamado também de novo acordo, né? Que era um conjunto de medidas com a finalidade de facilitar, né, o crescimento econômico americano. E para isso, o que vai ocorrer na New Deal? Como é que ela vai se desenvolver, se destacar? Como é que ela vai atuar? O que vai ser feito nesse projeto? Empreendimento de grandes obras, né, públicas contra o desemprego nos Estados Unidos. Reformulação de bancos e do sistema monetário americano, abandonando, né, o padrão ouro, desvalorização do dólar e fortalecimento do crédito. A revogação da lei seca de venda de bebidas alcoólicas. Empréstimos e financiamento. Seguro-desemprego. Sopas e cobertores para, né, a população mais pobre, moradores de rua e etc. E a criação de agência de ajustamento agrícola e a lei nacional de recuperação industrial. Tudo isso são projetos da New Deal. O Franklin Delano Roosevelt, né, candidatou-se, né, pelo Partido Democrata à presidência dos Estados Unidos e foi eleito no ano de 1932. Nos primeiros dias de governo, ele conseguiu aprovar leis previstas na New Deal. Depois, empreendeu grandes obras públicas, como já falamos, para reduzir o nível de desemprego, reformulou os bancos, o sistema monetário, abandonando o padrão ouro, como nós já havíamos falado, e desvalorizando o dólar e fortalecendo o crédito. Muito bem. Ele foi reeleito mais de 3 vezes. Evitou a tradicional política militar intervencionista dos Estados Unidos no continente americano, reconheceu o governo soviético em 1933. Criou Lei de Segurança Social em 1935, base da legislação trabalhista americana. Franklin Delano Roosevelt também foi reeleito em 1936. Continuou seu programa de reformas e, com a ascensão do nazifascismo, preparou-se para intervir no conflito da Segunda Guerra Mundial. Implantou o serviço militar obrigatório, obteve a cooperação da indústria e dos trabalhadores para acelerar a produção de armamentos. Aumentou o controle do governo sobre a economia. Reeleito novamente, conseguiu a aprovação da venda de armas aos países aliados, a Inglaterra, a França, a União Soviética até, e assinou com Churchill da Inglaterra a carta do Atlântico, acordo básico para a criação da futura organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Declarou guerra à Alemanha e logo após o ataque japonês, né, a Pearl Harbor, ele autorizou a fabricação da bomba atômica. Muito bem, então o governo de Churchill, ou melhor, do Roosevelt, né, foi muito importante para firmar, né, a posição de domínio, né, e de país imperialista, representante do capitalismo no mundo a partir do século XX. Muito obrigado. Voltaremos na próxima aula com os assuntos do nazismo e do fascismo. Obrigado.